Olá, olá! Começando mais uma live. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Aqui cabe todo mundo que tem bom coração. Com muita alegria a gente começa mais uma live. Infelizmente eu tenho falado dos números da Covid, né? Porque a gente perdeu 120.507 irmãos brasileiros para essa doença. Isso é algo que nos deixa muito triste, muito tristes. Mas hoje a gente vai falar sobre direito dos animais. O Sabãozinho tá aqui. Eu tô com uma camiseta em homenagem ao Sabãozinho, o meu filhote que eu amo tanto. E a gente vai conversar com uma profissional maravilhosa, uma professora brilhante, que é a professora Lucila Cabral, nossa amiga, e eu quero ver se a Lucila já está por aqui. Ainda não, ela já deve estar entrando. A Lucila, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB do Ceará, uma guerreira, lutadora aí em prol da defesa dos animais, e eu acho que ela acabou de entrar aqui. Vamos ver se eu consigo já chamar a minha amiga Cabral. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um bate-papo. Esqueci de falar meu nome hoje. Tudo bem, minha amiga? Oi, boa tarde. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Que bom você aqui comigo. Minha gratidão, alegria. Eu que agradeço. Eu falava que você é uma grande referência na luta pelos direitos animais, né? Você que é... Bondade sua. Não, imagina, não é não. Você é reconhecida no Brasil inteiro. E hoje, quando conversávamos com as pessoas e falávamos que você estaria aqui conosco, muita gente falou muito bem de você, mandou muitos beijos. E tem um pessoal chegando aqui, vamos só dar um oi para o pessoal: a Elsa, o Theo, a Milena, a Anne, a, deixa eu ver, a Marisa, o pessoal da comissão. A comissão de vocês, cada OAB tem um nome, né? A de vocês é Comissão de Defesa dos Dos Direitos. direitos dos animais, é. A gente tem aqui no Paraná o Grupo de Trabalho GT Animal, que faz parte Hum, da Comissão de Direito Ambiental. Muita gente é. falou aqui, eu vou acabar não dando oi para todo mundo, me desculpem, mas a gente vai começar a conversar e podem, por favor, mandar suas perguntas aí, os seus comentários, né, Lucila? A gente vai bater um... Sim, Obrigada, viu, amiga? Obrigada por mesmo. nada. E, bom, vamos falar sobre as políticas públicas mas, em relação aos animais, mas aí, Lucila, acho que o mais importante, um passo atrás, é explicar para as pessoas o que são políticas públicas, afinal, né? É importante, né? Afinal de contas, nem todo mundo fez direito, né? Nem tem obrigação de saber, né? É. Bom, então, partindo do começo, as políticas públicas elas precisam estar previamente estabelecidas na legislação, certo? Ou seja, tanto o Estado como os municípios, a União, precisam definir suas políticas públicas através de uma legislação. E, a partir daí, criar os programas, as ações, para que possa, então, executar, né? Ou seja, tudo precisa estar previsto no orçamento. O poder público não faz nada sem que haja previsão orçamentária, porque a Constituição obriga, não permite que seja feito diferente. E não poderia ser diferente, não é? Sim, Porque sim. esse planejamento é muito importante para poder haver um equilíbrio das contas públicas, né? Então, o começo é esse, a previsão orçamentária. Até porque o administrador público, ele não, ele lida com o dinheiro do contribuinte. Sim, exatamente. Ele tem a obrigação de prestar contas, uma série de deveres que a Constituição impõe, e por isso mesmo é que essas políticas precisam estar previamente previstas em lei e aprovadas, né? Perfeito, gente. Então, a gente já parte aqui de um pressuposto, né? Política pública são aquelas medidas que dizem respeito a vários aspectos. Aqui a gente está falando do Sim. animal, mas, de modo geral, as políticas públicas, então, são atitudes, planos que vêm previstos em lei e que o administrador público deve seguir. E aí, minha amiga, o problema é que na pauta animal, a gente tem aí uma certa deficiência
de políticas públicas, né? A gente tem muitos aspectos a considerar, né? Talvez, eu falava agora há pouco na live que eu fiz, acabei uma live agora, antigamente via-se o animal como uma mera coisa, um objeto, e não como um ser senciente. E Sim, este fato talvez justifique um pouco as posturas como que a gente ainda tem até hoje, inclusive de ausência de políticas públicas para os animais. Você não acha? exato, exato. É, Temos. Nós temos, e isso é uma dificuldade, mas é compreensível, por outro lado, sim. porque o direito animal, assim como o ambiental, né, está enfrentando as dificuldades para conseguir se impor, Uhum. mas a gente sabe que isso é um processo, isso demanda conscientização, demanda educação, muitas campanhas, e o que se espera é que com o tempo a gente venha ter melhores condições, assim como o direito ambiental trilhou um longo caminho até que as pessoas hoje, a grande maioria, digamos assim, compreende a sua importância e a necessidade de proteger o meio ambiente, eu acredito que assim será com o direito animal. Nós estamos no caminho, né? Toma isso. E acho que a gente está conseguindo fazer algumas coisas, concretizar algumas coisas. Claro que nós estamos muito longe ainda do ideal, Do ideal, é. mas Mas é é um, isso. é um trilhar, nada acontece por acaso, né, Lucila? Eu Exato. Nem falava acontece de um dia para o outro, né? A gente sabe disso. perfeito. Eu falava há pouco com a Janaína, que era dia do In Loco, onde eu gravei a live agora. Nós falávamos sobre esse mundo multicultural, menos injusto e mais sustentável. E eu comentava, Sim, a cultura é viva, a cultura evolui. E eu dei o sim, exemplo, Lucila, que é um tema que eu sei que você já trabalhou bastante, dos animais nos circos. Que quando a gente sim. criança, a gente via o elefante no circo levantando a pata e a gente achava bonito. A gente não tinha noção É, exatamente. As daquele pessoas animal. não fazem ideia da crueldade inerente àquela coisa do animal no circo, né? Quanta Como se tortura. fosse um comportamento aprendido naturalmente, e não é. A gente sabe que aquilo ali tem muitos maus tratos, né? E esse é um grande problema hoje. Com Mas, certeza. assim, felizmente, eu acho que as pessoas estão começando a despertar e a enxergar que os animais têm sentimentos, né? Eles são capazes de expressar muitas coisas, sentimentos como fome, como sede, como medo, porque ele também sente medo, né? Aquela agressividade, assim como o ser humano também expressa, dependendo da circunstância em que esteja. Eles Exa- são capazes de expressar também. Exatamente. E aí, qual que é a importância do papel do Estado para efetivar esses direitos animais, Lucila? Eu entendo que o Estado está obrigado, por força da Constituição, né, que o nosso capítulo que trata especificamente do meio ambiente, que é onde trata também da proteção animal, dos direitos dos animais, o nosso capítulo da Constituição, eu diria que ele é uma pérola, porque ele é curto, mas ele é perfeito. Ele tem assim o necessário para que obrigue o ente político, União, estados, municípios, a implantar políticas públicas. Ah, mas por que isso não foi feito ainda? É o que eu gosto muito de falar para as pessoas. As coisas não são simples, né? Não É, são simples. Então, assim, há uma dificuldade natural dos gestores em compreender que eles estão obrigados a implantar essas políticas públicas. Não é um favor que nós estamos pedindo, perfeito. não é uma situação de que é um direito que eu quero conquistar, não. É um direito que já está previsto lá na Constituição. Está faltando a efetivação desse direito, né? E como É, é que isso vai acontecer? Exatamente por meio das políticas públicas. É preciso que o poder público tome a atitude de implementar isso na prática. Como é que isso acontece? Só um exemplo para que as pessoas entendam. isso, legal.
Nós temos no Brasil os CETAs, né, que são os centros de triagem dos animais silvestres, né, os animais que são resgatados por alguma circunstância ou porque eram de tráfico, foram apreendidos, tráfico ilícito, ou porque houve algum maltrato, foram, de qualquer forma, foram resgatados. Uhum. Esses animais deveriam ir para um centro de triagem. O centro de triagem está lá, é uma forma de política pública. Assim como é também, as pessoas confundem muito os CCZs, né, que são os centros de zoonose que existem no país todo, com Uhum. política pública para animal. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Porque o CCZ está vinculado e ligado a uma questão sanitária e Aham. não de proteção animal. Então, o que seria outra possibilidade? A criação de hospitais públicos para animais. Isso seria uma política pública bastante eficiente. Aqui em Fortaleza, a gente tem conseguido fazer muita coisa. A Uhum. prefeitura daqui, inclusive, vai inaugurar, ainda este ano, uma clínica veterinária pública. Não é para pequenos procedimentos, para atendimentos, para tudo. Mas, assim, isso é o que deveria existir, não só em Fortaleza, isso deveria existir em todas as localidades. Claro que nós teremos dificuldades naturais, porque o Brasil é uma imensidão. Então, Sim. nós temos municípios ricos, mas nós temos municípios muito pobres. Então, Uhum. uma solução seria criar consórcios, né? Ou o próprio Estado implantar alguns centros. Aqui também em Fortaleza, nós ingressamos com a ação civil pública contra o Estado do Ceará, e o Estado foi condenado a implantar um centro de acolhimento, que nós pedimos para quê? Para receber os animais vítimas de maus tratos, ou resgatados da rua, o animal eventualmente atropelado, abandonado, o que for. Então, esse animal seria resgatado, tratado e encaminhado para adoção, né? É claro que talvez 100% a gente não consiga a adoção, mas conseguiria muita coisa. E, assim, o grande problema que nós temos são os animais de grande porte, porque as Uhum. pessoas não fazem ideia do que é o resgate de um animal de grande porte. Porque Sim. um cão e um gato, você traz para sua casa e cuida ali e tudo muito bem. Mas o que você vai fazer com um cavalo atropelado? Ai, que Entendeu? Então, sim. assim, é complicado você resgatar o animal, porque, para começar, a maioria dos veterinários não trata de animal de grande porte, são poucos, né? A não ser como são aqueles que trabalham nas fazendas, ou aqui nós temos a cavalaria da Polícia Militar, que tem veterinário, mas, assim, a dificuldade começa aí. Você encontrar um veterinário que trate de animal de grande porte para ele dar um primeiro atendimento àquele animal. Aí Claro. depois você vai sofrer para encontrar um transporte. Ah, o transporte, claro. O Sim, transporte, porque como sim, é que você vai levar aquele animal, né? claro, claro, E claro, depois você vai sofrer também para arrumar um local para aquele animal ser acolhido. claro, Então, claro. você veja a complexidade de um simples resgate de um animal. Se não houver a participação do poder público, Uhum. isso vai ficar quase impossível. A gente sabe que as ONGs fazem isso, algumas pessoas fazem isso, os protetores, fazendo um papel que é do Estado. E Perfeito. fazem isso Com sem amor, nenhum tipo de ajuda, né? sim, por amor total. A gente está vendo Exato, fazem porque são talvez pessoas que tem vários, têm uma ligação com a causa animal, com a proteção, sim, mas que estão fazendo o papel que é do Estado. A verdade é essa, né? sim, Sendo assim bem realista, essa que é a realidade. Os protetores, as ONGs, fazem esse papel. é. E o que a gente almeja é o trabalho das Olha comissões. só quem veio te dar oi. O tra... Diga oi, meu Você filho. não vai me fazer inveja, não, que a minha está aqui dormindo na É, cama. conta, eu vi que ele estava aqui do meu lado e o nome dele é Sabão, porque ele é lindo, Ah, não é vem no colo. lindo.
quiser, daí eu peguei ele agora, pronto, já vai sair. Beijo para tia Lucila, né, meu amor? Lucila, tem Pois muito é. assistindo a gente nesse momento. E é isso que você falou, eles fazem um trabalho fantástico e Isso. um papel do Estado que não é cumprido como deveria, né? Exato, isso eu nem que toquei nos santuários, né? Porque nós temos alguns no Brasil e, olha, aqui nós tivemos uma experiência há um ano atrás de libertar 2 ursos que foram para um santuário em São Paulo, né? Uhum, uhum, Tudo às custas de 2 empresas privadas, que eu não vou aqui colocar, mas o sim. pessoal do santuário fez todo o contato, tudo. São 2 empresas que costumam. Uma empresa que fez o transporte, nós retiramos os ursos do zoológico, levamos, e a outra empresa fez o transporte aéreo, entendeu? Então, assim, cadê o Estado? A logística mesmo, né? Para transportá-lo. Onde fica o Estado para, né? Conta para as pessoas o que é um santuário, por favor. Porque tem O gente. santuário é um local que recebe os animais. Por exemplo, esses 2 ursos que nós retiramos de um zoológico, porque zoológico não é local de animal, né? As pessoas precisam entender que você querer hoje manter um zoológico é a mesma coisa de você querer manter uma senzala, né? Guardadas as proporções. Se você acha que é normal você manter o negro preso porque ele é negro, né? Nós já passamos dessa fase. Então, nós também não temos mais que aceitar zoológico, porque aquilo é um local de sofrimento para os animais. Você imagine retirar um animal, esses 2 ursos, que eram siberianos, Meu e Deus. estavam no zoológico, numa cidade aqui do Ceará chamada Canindé, que é um local extremamente quente, quente, quente. Você imagine o sofrimento desses animais, né? Que Temperatura, foram. Lucila. Agora, sim, no caso o zoológico já acolheu porque o circo abandonou, certo? O Sim. circo abandonou, o pessoal do zoológico acolheu, cuidou, tratou. Sim, ótimo, maravilhoso isso, mas o ideal é que ele fique no local mais apropriado. Então, ele foi para esse santuário, que só Ah, tem muito espaço, é um local mais natureza, digamos assim, mais uhum. parecido com o habitat dele, onde ele vive livre e tudo, em locais mais apropriados, né? Qual que é a temperatura média desse município onde eles estavam? 35, 36, por Imagina aí. esse E é animal. calor o ano todo, não é? Porque o Ceará é um estado muito quente, Claro. né? Muito quente. Eu falei agora há pouco na live, quando a gente pega um animal selvagem e coloca numa gaiola e deixa no zoológico, a gente o condena a pena perpétua, sendo que o único, Perpétua, porque ele perde completamente a liberdade dele. sendo que, Totalmente. sendo que o único crime que ele cometeu foi ter nascido selvagem. Exato, E aí nós exatamente. É um achamos. absurdo. Uhum, Então, assim, nós também combatemos muito esse tipo de coisa. Eu digo nós, a nossa comissão, acredito que todas, porque eu não conheço nenhuma que seja a favor de zoológico, né? é. A gente tem essas restrições. Mas é importante ensinar isso para as pessoas, né, Luci? Sim, exatamente. Eu tenho muitas pessoas para quem eu falo sobre isso que a pessoa olha e diz: Nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Porque não associa o sofrimento Exato. As e. pessoas ainda não têm essa sensibilidade. Isso é uma coisa que a nossa comissão trabalha muito, é a questão da educação, não é? A gente trabalha com campanhas, nós fazemos campanhas assim na rua, a Ah, gente trabalha com as ONGs, com os protetores, também fazemos campanhas diretas, você ingressar no nosso Instagram mesmo, tem campanhas diárias, 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 publicações diárias sobre todos os assuntos, é, testes em animais, adoção, tudo, tudo, tudo. Porque a gente acredita que a informação é muito importante. É preciso que as pessoas tomem conhecimento e se apropriem dessa informação, porque só assim a gente vai combater essa ignorância. A mesma coisa
assim, eu acho que o fato de eu ter trabalhado tantos anos ainda com a área de meio ambiente, né, Aham. a gente faz essa comparação, porque é a mesmíssima coisa, as pessoas não tinham informação, não conheciam, não ligavam as coisas, né? Hoje, por exemplo, nós estamos passando um momento muito difícil dessa pandemia. E Sim. ainda há quem acredite que isso não tem nada a ver com questão de desmatamento, não é? Então, assim, é muita ignorância das pessoas e a gente que trabalha nessa área, a gente sabe que tudo está interligado. Você não pode pensar que o mundo existe ou que o meu mundo existe, independentemente de qualquer coisa, porque isso não é verdade, né? Claro, Para claro. eu estar bem, não sei se você já teve a oportunidade de ver também a página da Organização Mundial de Saúde Animal, Aham. que eles pregam a saúde única, né? E Sim, eles são bem claros quando dizem que a saúde humana depende da saúde animal, mas é claro, isso é muito lógico. Se a você gente não protege os habitats, como é que você vai ter? A pandemia é um exemplo disso, né? claro, Você não protege, o que que você espera que aconteça? Vai haver um desequilíbrio, né? Vai haver, é. A né? gente vai falar sobre saúde única com a Monique Mosca daqui uns dias aí. Temos uma live preparada sobre isso. É um assunto super importante, É. super importante. E a gente também aqui na nossa Comissão de Direito Ambiental da UAB do Paraná, no GT Animal, está saindo do forno aí uma cartilha para tratar de todas essas questões que a gente está comentando. Eu agora me licenciei da OAB, mas Hum. das comissões de modo geral, eu sou voluntária lá há 17 anos. Mas é um trabalho muito bacana que as pessoas estão fazendo. E sabe, Lucila, eu acabei de ver o Felipe, que é um amigo nosso da Comissão de Direito Ambiental, que entrou aqui e mandou um oi. E, gente, eu perdi os ois, tá? Eu me empolguei falando com a... Eu vou dar um oi para o Felipe. Acho que eu vi o Gustavo Brandalize, a Luísa Fiuriati e outros colegas da comissão estão aqui. Um beijo, oi para todos. Mas o Felipe é um jovem brilhante que trabalha com as abelhas. E quando Ah, você importante. do entender o todo, né? O Sim, papel das abelhas para o equilíbrio do próprio sim, ecossistema. as abelhas são fundamentais, fundamentais. Deixa eu dar Eu não. então para todo mundo, já que eu parei, só um pouquinho, desculpa te interromper, mas olha lá, a Milena está aqui dando oi, a Anne, a Milena querida disse que estava ansiosa para nos ouvir, o Danilo Coelho, que é também um grande amigo, o Alexandre Terreri, oi gente, a Linguística Viral é uma conta no Instagram que trata de linguística, e o William é um profissional que eu admiro muito, gente, eu super indico o trabalho do William, ele é muito competente. O Anderson também, nosso amigo. Esses são os amigos do Elo Animal da Rede Sustentabilidade. Sim. Tem feito um trabalho fantástico, gente. Acompanhem. Também tem o Instagram deles. A Luísa Fioriati deu oi, um beijo, Lu. A Noemi, um beijo, querida. Dando os parabéns à Fortaleza pelos exemplos que você citou, Lucila. Luciane Trípia também dando oi aqui. E tá todo mundo dizendo que lindo sabãozinho, que fofo. O meu filhote, muita gente falando. O Sabão tem sorte de ter esta querida sobrinha, minha protetora, minha madrinha, falando isso. Um beijo, tia Noemi. E aí, Lucila, a gente pensando realmente que meio ambiente e direito animal, embora sejam aí ramos que estão se dissociando e a gente acredita Sim, que haverá disciplina muito em breve, direito animal. sim. O nosso amigo Vicente Ataíde é um grande precursor, a Daniele Teti também, nossa amiga, e você, Lucila, que a gente admira e ama tanto. Muito obrigada a todos vocês. Mas como é que a gente faz assim? Como é que a gente correlaciona e de que maneira as políticas públicas elas poderiam agir nesse sentido de defesa dos direitos animais e também em defesa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Como pensar?
Alessandra, eu particularmente acho que são indissociáveis, né? Porque, como eu te disse, não há como você pensar em proteger os animais sem proteger o ambiente que nos cerca, não é? Nós fazemos parte desse todo, nós, inclusive, nós humanos. Sim. Então, eu acho que o que falta ainda é um pouco de boa vontade política, né? Porque nós temos visto no país já muitas decisões dos tribunais superiores. Agora mesmo tem uma decisão do ministro Gilmar, no ADPF aí que ingressaram, para impedir o abate de animais resgatados. Veja só, o pobre do animal foi resgatado, ou seja, se ele foi resgatado, ele estava submetido a algum tipo de maus tratos, alguma coisa assim. E ainda vai ser abatido por conta disso. Então, assim, são coisas absurdas que a gente Ele vai vê, ser né? penalizado, né? Penalizado à morte daí, né? Sim, porque existe, né? Como você disse, o crime dele é existir. Então, assim, eu penso que essas decisões dos tribunais superiores terminam impactando nas políticas públicas. Esse caso que eu falei aqui de Fortaleza, por exemplo, né, de que o Estado foi condenado à implantação desse centro de acolhimento, eu acho que isso pode servir para outros locais, porque é um problema que nós vemos de forma recorrente a ausência de um local para fazer o resgate desses animais, tratá-los, né? E encaminhar de alguma forma para adoção. E esse é um dos problemas mais graves, porque aqui mesmo nós temos também uma delegacia. Sou uma boa Hum? aluna. Eu sou uma boa aluna. Eu tô anotando. Nós temos aqui também no Ceará uma delegacia de proteção ao meio ambiente que atende os casos, os crimes contra animais, certo? Uhum. Mas um dos problemas mais graves que a delegacia enfrenta, uma das dificuldades, hoje mesmo estava uma colega denunciando uma rinha de galo. Ai, Para onde levar esses animais? sim, Entendeu? Nós sim. vamos lá, fazemos tudo que temos que fazer, fazemos BO, levamos a polícia. Sim, e aí, nós vamos levar os animais para onde? Entende? Então, esse é um problema muito grave que o poder público precisa enfrentar. Não bastam as medidas paliativas. Eu digo paliativas porque elas não resolvem o problema da superpopulação ou de abandono de animais. O Sim. poder público, em Fortaleza mesmo, eu estou usando o exemplo de Fortaleza porque são dados mais concretos, mas isso não deixa de ser um problema nacional. Nós temos aqui em Fortaleza, a prefeitura faz campanhas naturalmente, normalmente, para vacinação, e de uns anos para cá está fazendo castração gratuita. Né? A Uhum. prefeitura comprou um equipamento chamado Vetmóvel. Tem Uhum. 8 veterinários trabalhando nele, 4 pela manhã e 4 à tarde. E neste Vetmóvel é feito consulta, chipagem, castração dos animais, né? E tudo isso é muito importante, é ótimo, é maravilhoso, mas acontece que um Vetmóvel para Fortaleza, uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, é claro que ele não vai dar conta, né? Claro, sim. Enfim, como eu digo, é um processo, é um começo, É. mas a gente tem que Enxugar gelo. continuar. Hã? É Tem enxugar gelo. Sim, a gente tem de continuar. E assim, a programação do Vetmóvel é feita preferentemente animais de rua ou os animais dos abrigos que as protetoras e as ONGs acolhem, certo? Sim. Ele atende basicamente população de baixa renda. Claro, tem que ser, é um equipamento público. Mas Claro, assim, o ideal é que hajam mais, e não haja só em Fortaleza, para sim. evitar o problema de animal abandonado, animal de maus tratos, vítima de maus tratos e tudo mais. E você só consegue evitar, você só consegue fazer controle de população se você castrar, né? Uhum. Nós temos uma lei nacional de 2017, se eu não estou enganada, que estabelece a política de controle populacional de cães e gatos, certo? Obriga o poder público.
Mas a lei, infelizmente, ela não estabelece prazo, ela não estabelece sanção, ela não criou nenhum tipo de obrigação para o gestor. Então, nós estamos, assim, querendo que haja uma regulamentação, porque isso é fundamental. É o problema mais importante? Não, nós temos vários problemas importantes ligados a animais, aí não faltam, né? Não faz. Não falta, é tráfico de animal silvestre, milhares de coisas aí que a gente vê, né? O problema das vaquejadas, de prova do laço, prova de rodeio, não sei de quê, rinha de galo, rinha de cães. Mas, infelizmente, a gente tem que procurar fazer o que pode, onde pode, né? Claro, Não claro, esquecendo as outras áreas. sem É dúvida. isso. E quando eu falo do trabalho das protetoras, porque a imensa maioria são mulheres, salvo engano, Hum. e que eu falei que os protetores, de modo geral, acabam enxugando o gelo, de forma muito respeitosa, porque o trabalho deles é maravilhoso. Fazem. Exatamente. Ainda bem que eles existem, né? Porque senão era muito Bem, pior. Muito claro, pior. são almas iluminadas que conseguem perceber a dor do animal, conseguem É. perceber o sofrimento e muitas vezes levam para casa. Eu tenho muitos amigos protetores que às vezes estão lá com 10, 12 animais em casa. E não tem, às vezes não tem condição financeira zero para bancar. E a gente sabe que tudo tem um custo. Você pega um animal na rua, a maioria das vezes ele está em péssima situação. Ai, que dó. Sim, Aí tem que tratar, tem que cuidar, tem que levar para veterinário, tem que fazer exame. E acontecem casos terríveis, né? Terríveis, estupros, zoofilia, coisas que a gente nem acredita que existe, mas existe. é por isso que Aqui mesmo a gente já fez muitos procedimentos na polícia por conta disso, né? Que é uma coisa que a gente faz também recorrentemente. sim. BO na polícia, pede abertura de procedimento, acompanha, tudo a gente faz. A nossa comissão faz de tudo. Inclusive, aqui em Curitiba a gente tem o Matheus Laiola, que é um delegado muito atuante nessa área, e o trabalho dele também merece ser reconhecido, porque assim, ele foi um divisor de águas o início do trabalho dele aqui. E realmente, a gente não tem noção por vezes, do tamanho da crueldade. E, É, acho que tem um aspecto que a gente podia também trazer aqui, que é a ideia do especismo. Explicar para as sim, pessoas o que é o especismo. o Porque preconceito, o preconceito. tem coisas que você falou, tem exemplos que você deu que chocam a qualquer um. Mas tem outros que parecem tão normal. Tipo, mas por quê? E aí, como é que. É muito interessante, porque quando você desperta para o amor ao animal, você consegue ver todos os animais como Sim, sencientes, né? Mas o que é o especismo? Conta pra gente, por favor. as pessoas têm muito preconceito com relação a essa questão de animais, né? Animal de forma geral, né? Acha que só o ser humano é que tem valor, é que importa, né? Esquece que nós todos somos seres sencientes, né? O animal tem tanto valor porque não é a questão do animal, a questão é uma vida. Então a gente não pode permitir esse tipo de preconceito. Ah, porque eu já ouvi demais isso. Ah, por que você está cuidando de animal? Por que você se preocupa com animal? Por que você não vai cuidar de criança? Eu digo, olha, mas a minha opção foi cuidar de um animal, não foi cuidar de criança e nada contra quem cuida, né? Eu acho que tem que haver muitas pessoas cuidando de muitas coisas, né? Então, esse tipo de preconceito é inadmissível nos dias de hoje. Eu acho que as pessoas precisam, né, entender que é um problema muito maior, é uma questão de não só de sensibilidade, mas é uma questão de você proteger a vida, e a vida, seja de quem for, né? A vida importa, toda vida importa. Ai, Então a gente não pode ter esse tipo de preconceito, né? Nós somos um sistema único, eu acho.
nós, o universo, né? O ambiente, as pessoas, tudo. E quando você quebra um elo dessa cadeia, você certamente vai ter um retorno, vai ter um problema, vai ter alguma consequência. Então, esse especismo é muito nesse sentido, de que as pessoas não compreendem que a vida do animal é tão importante quanto a sua vida, né? Às vezes as pessoas dizem, mas isso é um absurdo. Na minha perspectiva, toda vida importa, né? Maravilhosa. Eu admiro demais o seu trabalho. A gente não consegue conviver muito, né? Porque a vida é uma loucura, mas a gente se acompanha nas redes sociais e a gente percebe isso. E, gente, quando a gente defende um animal, a gente está, assim, também defendendo as pessoas. Porque Claro, aquele ser humano capaz de maltratar um animal, que é um ser indefeso, ele sim, tem uma teoria chamada teoria do link, né? Que foi exato. pela CIA, né? E essa teoria, ela... Bom, vou deixar você falar, né? Mas Não, mas você fez muito bem em tocar nesse ponto, porque é um aspecto que as pessoas também não têm essa compreensão, não é? E isso não é assim uma coisa que a gente está colocando aqui, uma divagação. Isso não, tem um fundamento científico, não ciência. é? A Sim, teoria do link tem fundamento científico. Foi a partir de estudos, não foi assim, hoje eu vou o achismo, né? gente. Não. Só para quem não sabe, não conhece, foi a CIA que desenvolveu. Então, desculpa, né? É uma entidade respeitável, como a Lucila está falando. E hoje ainda é utilizado pelo FBI. O FBI monitora e banca estudos a partir da teoria do link, porque, para quem não sabe, Isso. as pessoas que praticam maus tratos contra animais são pessoas que comprovadamente praticam maus tratos contra crianças e mulheres. Isso está comprovado. Não sou eu que estou dizendo, não fui eu que inventei, nem você. E as pessoas não têm noção disso. Então, assim, quando você vê alguém que pratica maus tratos contra animais, pode ir atrás que aquela pessoa ela faz coisa muito pior. Ela não está só maltratando o animal, né? O animal muitas vezes é o que você está vendo, mas você não está sabendo das outras atitudes, as outras ações dela. Então, é algo comprovado. Existem vários estudos científicos sobre isso. Eu acho que tem até recentemente teve um coronel acho, da Polícia de São Paulo, se eu não estou enganada, que escreveu um livro sobre isso também, né? Então, isso também é importante que as pessoas tomem conhecimento. Você sabe, Lucila, que aqui no Paraná, eu que tenho muitos amigos militares, né? A PM do Paraná, ela já está orientada para, no caso de ocorrência de violência doméstica, verificar a situação do animal, ou num caso de denúncia de violência contra o animal, verificar a violência doméstica. Porque o Sim, capaz de maltratar um animal indefeso, ele maltrata qualquer outro ser que, na visão doentia dele, ele vê como inferior. E aí isso vai sim. para a criança, para o idoso, para a mulher, para o É um objeto que ele pode usar e abusar como quiser, né? sim, com certeza. É muito sério, muito triste. Gente, É muito sério. isso é educação, isso é preciso ser falado, ser dito, para a gente evoluir É, como sociedade, né? Eu exato, é muito sério. Eu queria dar um oi para a Ange, para a Carol, minhas duas alunas amadas. A minha mãe, oi mãe, te amo. A Oki, Oksana, minha amigona. A Toinha, Toinha Rocha, da Causa Animal. E, Lu, tem fotos aqui, né? Eu estava esquecendo. Vamos falar um pouquinho delas? Da nossa comissão, com o nosso presidente da OAB Ceará. Ai, que legal. Mais uma vez aí a nossa comissão com o nosso presidente. Que bacana. Ele é bem ativo, pelo jeito. Participa. A nossa OAB é muito atuante. É verdade. Legal. Essa foi uma reunião em Brasília com a Comissão Nacional. É o doutor Veloso que está aí nessa foto, né? Acho que é o Reinaldo Veloso. Reinaldo Veloso, uma grande É, da causa. uma grande
Aí é o pessoal da Comissão Nacional, a da reunião lá em Brasília, foi o ano passado isso. Legal. E aí foi um evento que nós fizemos na OAB daqui sobre animais em condomínios, que Ah, é um muito problema recorrente também, que demais. essa cartilha também de direito animal. É, é. Fizemos 3 cartilhas aqui. Uma delas foi sobre problemas de animais em condomínio, né? Que é uma coisa que é muito comum, muito comum esse tipo de problema. Sim, sim. A gente na nossa cartilha aqui também pensou aí sobre vários temas. E vocês sabem, Lucila, contar para todos, a OAB do Paraná foi a primeira sessão de ordem do país a realizar um evento para falar de direito animal lá em 2000 e a Dani Teti, nossa querida amiga, que é a coordenadora do GT Animal, que organizou, acho que foi 2009, por aí. Então, lá atrás já havia essa preocupação, né? Isso é muito bacana. É uma evolução do pensamento. Eu Sim, mesmo com certeza. animal ambiental há muitos anos e despertei para o direito animal quando uma amiga nossa, amada, a Hélida Segan, que também é Sim, da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, a Hélida é uma pessoa muito querida. amada demais, ela me convidou para escrever um artigo sobre direito animal e eu Ah, fiz exatamente uma avaliação cultural, dos aspectos culturais em relação ao uhum. e aquilo para mim foi fantástico, porque abriu a minha visão assim de uma forma e faz realmente alguns anos já muito. Mas a Hélida é uma pessoa assim, espetacular, né? Tem um livro dela que eu acho fantástico, Nossa Casa Planetária. Nunca esqueci. É maravilhoso. É fantástico. Aí, ó, eu vou mostrar para as pessoas, porque vale muito essa referência às mulheres das nossas vidas. Com certeza. Nossa querida Isso. amiga, amada, saudade. Falei com ela hoje, falei com ela mais de uma vez. Ah, foi. Foi, muita É. saudade. Ela está no Rio. E, nossa, bom, a gente podia ficar conversando uma vida inteira, né? Mas, assim, para resumir, você quer falar mais alguma coisa de como a gente implementa as mudanças e o respeito ao direito ao direito animal? Sim, acho importante falarmos sobre isso. Eu penso, Alessandra, que é fundamental, como eu te falei, essa questão da educação é algo fundamental. Sem O dúvida. ideal era que isso houvesse desde cedo nas escolas, porque se você começa em tudo, você começa a educar a criança, você tem uma probabilidade bem maior de que no futuro isso, né, seja tratado de outra forma. Você vai criar uma nova compreensão nas crianças, né? Eu quero o livro, né? Eu acredito demais na educação ambiental. Eu quero... Tem que ser, não tem outro caminho. Eu acho que não adianta só a gente pegar, ficar querendo que tenha lei, que puna, que multe, que prenda a pessoa tantos anos, né? A gente está vendo aí, o nosso sistema penal é terrível, né? Assim, não consegue ser eficiente. Nós estamos, eu acho que a gente está vivendo uma crise de justiça, de democracia, de tudo nesse país. E eu penso que não basta você ter leis mais duras. É importante que haja punição, mas Sim, não adianta só a punição. sim. Acho que o fundamental é você ter na base, ter uma orientação adequada, né? Começar a ensinar as crianças desde cedo. Animal não é coisa, porque nós temos essa cultura de que animal é coisa, e isso está muito atrelado à matéria civilista. O nosso Código Civil trata os animais como semoventes, né? No direito das coisas. E eles não são coisas. Eu até entendo, no meu ponto de vista, que aquele dispositivo do Código Civil é inconstitucional. Ele contraria o que diz a Constituição. Norma Ora, se a Constituição diz que é dever do Estado proteger os animais, que eles não podem ser submetidos a atos de crueldade nem a maus tratos, sim, então, se ele não pode ser submetido a maus tratos, você está dizendo implicitamente que ele sente.
Se ele sente, ele não é uma coisa. Ele não pode, porque coisa não sente. Coisa é um birô, né? Uma madeira, uma coisa, é uma coisa, né? É, é. Então, assim, é um tanto absurdo. No meu entendimento, o nosso código é de 2002 e ele continuou tratando os animais como coisa. Então, eu acho que isso seria a primeira atitude a trabalhar seria nas escolas com as crianças mudar essa concepção para que elas compreendam que o animal é um ser senciente. Ele tem vida e ele sente. E, gente, para quem nunca leu a Constituição, esse artigo que a Lucila acabou de citar fala que incumbe ao poder público, ou seja, é dever do poder público e da coletividade proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies, e aqui a gente tem até um aspecto mais ambiental da análise. Sim. Mas texto originário da Constituição de 1988, ou submetam animais à crueldade. Vejam, gente, o nosso texto constitucional, por que eu falo tanto que a gente precisa defender a nossa Constituição? Nós temos que nos unir à Constituição. Lá em 1988, nossos legisladores constituintes já previam a senciência animal, porque senão não faria sentido, né? E esse é todo para a disciplina do direito animal, né, Lucila? Que é o que você está falando agora. É por isso que eu lhe digo que eu entendo, no meu entendimento, esse dispositivo do Código Civil, acho que é o artigo 82, 83, por aí, que trata os animais como semoventes, para mim é um absurdo. Ele contraria o texto da Constituição, né? Mas, enfim, isso faz parte desse processo de mudança. E a gente também não pode ser ingênuo de acreditar que isso vai mudar de uma hora para outra, porque isso tem um reflexo econômico, né? Na cadeia econômica. Exato. Porque, infelizmente, nós ainda temos essa cultura de achar que abate animal é uma coisa muito natural, porque eles são comida, né? Tem muita gente que não abre mão do seu churrasco, tem muita gente que acha muito normal a criação daqueles frangos naquelas granjas, que aquilo é um absurdo, né? O animal come o dia e a noite todo naquela luz ali para poder reproduzir, e coisas piores que fazem com os pintinhos machos, porque não tem utilidade econômica, eles são triturados, né? E as pessoas nem imaginam isso, mas é verdade. Então, assim, o nosso Código Civil não foi ingênuo, né? Eu acredito que isso está relacionado a essa cadeia econômica, que, obviamente, nós não vamos mudar de um dia para o outro. Mas já se sabe que ela tem uma vida prevista de 15 anos, né? Já há estudos aí que acreditam que nós vamos fazer essa transição, passar para alimentos à base de plantas, de origem vegetal, outras coisas. É natural, mas é como eu digo, é um processo. É um né? caminho. Não vai ser de um dia para o outro. Né? Sabe, Lula, eu costumo dizer para os meus alunos que, às vezes, mais importante do que a velocidade é a direção. Sim. Um grande navio, ele não faz uma curva rápida, ele vai mudando o ângulo e lá na frente esse ângulo que aqui era pequeno vai se abrir e vai ser gigante. Então eu concordo com você, eu acredito muito na educação. A educação, alguém falou aqui, gente, a Toinha disse, educar não é o caminho da mudança, e sim é o único meio da mudança. Agora eu vou lhe pedir licença para tirar minha cachorrinha de cima da cama. Ela para nós, a gente que ama os bichos vai adorar vê-la. Vamos dar oi para todo mundo então, enquanto isso. Olha lá. Aqui, ó, essa é a Nina. Nina! Eu aprendi os cachorros, quando a gente assovia, eles prestam atenção no celular, senão eles não prestam. A Karen está pedindo para deixar a live salva. Vamos salvar sim, se Deus quiser, se der tudo certo. Stephanie, Simão, Ítalo, Cláudia, Érica. A Stephanie, desculpa, e ela tá linda. Imagina, nós mães
que somos mães de bicho, nós também estamos trabalhando em casa e as coisas assim. É Isso porque ela fica aqui no meu escritório e ela se deita, e quando ela quer sair, é pronto, ela quer é, sair. eu comecei uma live esses dias, o sabão começou a latir e foi um desespero, eu perdi minha linha de raciocínio, não pude mais falar, foi muito engraçado. Minha amiga, você quer deixar mais algum recado? Eu adorei a conversa, tá todo mundo agradecendo muito, te cumprimentando. Eu realmente admiro muito o seu trabalho. São mulheres como você que nós trazemos aqui para estimular e incentivar outras mulheres a desenvolver as suas próprias potencialidades. Esse é o objetivo das lives, sempre foi esse o objetivo, foi por isso que a gente começou. Quando começou a pandemia, Lucila, eu não tinha nenhuma foto minha no Instagram, porque eu não aparecia na frente, mas a violência contra as mulheres disparou e a gente não Imensamente. a gente não podia. Imensamente. E o modo como eu entendi ser possível naquele momento para ajudar outras mulheres era trazer amigas como você, que eu admiro tanto, para nos ensinar, para a gente crescer junto, para a gente evoluir, né? E tem muita gente falando aqui que você é uma grande parceira na causa animal em Fortaleza, dando os parabéns. A Noemi está dizendo que em Itapema a educação ambiental está no artigo 2º da lei municipal desde 2010. A gente tem, gente, só eu não posso não fazer um parêntese sobre essa questão que todos os especialistas, e eu estudei isso quando fiz meu mestrado, né, que resultou nessa obra, todos os especialistas, pedagogos, indicam que a educação deve ser transversal. E não apenas uma disciplina. Então, isso é algo que a gente precisa ouvir, entender, melhorar e colocar em prática, seja para a educação ambiental, seja para a educação animal. E aqui, um reconhecimento e um agradecimento a todas as professoras, a todos os professores, né, que têm esse papel tão importante, em especial de base, para educar e mostrar, enfim, ajudar a sensibilizar para a pauta ambiental e para a pauta animal também, né? A Toinha está dizendo, as mulheres, as crianças e os idosos sofrem tanto quanto os animais, e é verdade. Minha amiga, mais alguma coisa você quer dizer? Vamos acabar. Eu gostaria só de dizer que assim, o trabalho da nossa comissão tem sido muito voltado nessa questão. E eu acho que uma coisa muito positiva que a OAB fez foi criar essas comissões de direito animal, né? Recentemente foi criada no Rio Grande do Sul, e me parece que a Fernanda Medeiros, a nossa colega, Sim. que é uma pessoa também que eu admiro demais, é a presidente. E eu acho que é muito importante, sabe? A gente tem esse papel de ajudar, de conscientizar as pessoas, conscientizar também uma dificuldade que a gente via muito aqui. As pessoas não sabiam nem por onde começar para fazer uma denúncia. Então, a primeira cartilha que nós fizemos foi informando sobre os direitos dos animais e orientando como fazer as denúncias, né? Como se dirigir, para onde, o que você podia dizer. E eu acho que a OAB tem muito esse papel, acho que isso pode ser reforçado nas outras cidades, né? Deve ser. Eu acho que as pessoas que militam nessa área ambiental e animal são pessoas que realmente têm paixão, né? Não é nem por outra coisa, é paixão que a gente tem. A gente ama o que faz, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu vejo muito positiva, eu vejo as pessoas muito engajadas, e é importante que haja esse envolvimento, porque se a gente não tomar essa atitude de ajudar as pessoas que às vezes têm dificuldade e nos procuram para orientar como é que faz ou para denunciar, a nossa comissão recebe muitas denúncias, e assim eu digo sempre que a nossa comissão tem sido, não tenho assim nem o que dizer, porque são pessoas muito, muito engajadas, muito dedicadas. Você vê pelas postagens que tem lá todo dia, são diárias, né?
E a gente sempre procura trazer as informações mais diversas. Como é que você vai, chega na polícia, vai ao Ministério Público, ou nos procura. A gente faz as ações também, muitas vezes pro bono, claro, né? Sim. Pelas ONGs. E eu acho que é isso que tem feito muita diferença. E assim é que a gente vai conseguir mudar as coisas. Não vejo outro caminho. Tem que ser com persistência. Concordo, concordo. A gente na OAB do Paraná, de novo, né? Eu agora me licenciei, mas enfim, a gente tem um GT, um grupo técnico de direito animal, que estava para virar uma comissão, mas veio a pandemia e a vida virou um caos, né? Mas independente disso, nós temos colegas, uma equipe multidisciplinar, colegas das mais variadas áreas, que trabalham e fazem esse trabalho realmente com muito amor. E então eu penso que para a gente encerrar essa live de hoje, acho que a mensagem é essa, é fazer as coisas com amor, dando o bem comum, né? Com paz no coração, porque aí a gente consegue realmente cativar outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada só, exatamente. Nós temos que cultivar a solidariedade. Claro, eu É tenho muito importante. a de hoje ser amiga dos meus professores de direito ambiental, como você. Eu nunca fui sua aluna direta, mas eu tenho a alegria de saber que os meus professores são meus amigos e que a gente está junto, a gente se ajuda, a gente se valoriza, né? A gente leva adiante esses princípios e esses valores, em especial as nossas amigas, né, professoras, como a Elida, exatamente. minha amiga, irmã, que eu amo de paixão, com quem eu aprendo muito. Já convidei ela para vir para lives, mas ela não gosta, não quer. Ela é avessa. Ver coisas muito complexas, né? Mas a gente tem que realmente valorizar as mulheres que vieram antes, reconhecer a gratidão a elas. E meninas, a gente tem muitas alunas nos ouvindo, muita gente que chegou e passou e eu não consigo agora ver todo mundo. Eu vou dar um beijo geral aí para todos. Nós temos o exemplo de pessoas como a Lucila. Então, vamos nos inspirar, né? Eu quero agradecer a vocês pelas palavras gentis, né? Pela troca de ideias aqui. Eu também tenho uma admiração muito profunda por você. Acho você uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada. E acho que esse trabalho é muito válido, né? Acho que a gente que teve o privilégio de ter tanto conhecimento tem o dever de compartilhar com as pessoas. Perfeito. Com isso, a gente fecha com chave de ouro. Minha gratidão. Gente, muito obrigada. Nessa próxima quarta-feira, eu vou conversar com a Melissa Urives, que também é do Ceará, e que vai falar sobre violência contra a mulher. Hoje a gente falou um pouco sobre violência contra os animais e viu que as coisas estão relacionadas, né? Então, gente, educação... Totalmente. A gente compartilhar o conhecimento, cativar outras pessoas e a gente tem que se unir, gente. Não tem outro caminho, né? Minha amiga, muito obrigada, tá? Gente. Obrigada, Alessandra. Boa noite. Tudo de bom. Até. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.